sejam muito bem-vindos à primeira edição do curso online de Cannabis Medicinal e Sistema Endocannabinoide, feito em parceria com o Instituto CuraPro Acolhe Vidas, para médicos, profissionais de saúde interessados, de modo geral, aprenderem um pouquinho mais sobre o uso da planta cannabis sativa e da cannabis medicinal na saúde. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Paula Vinha, sou médica nutróloga, sou estudiosa da cannabis medicinal faz mais ou menos 8 anos. Comecei a estudar em 2016, prescrevi em 2017, 18, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês, na nossa aula 4, sobre funções dos canabinoides no organismo, né? Quais são as funções dos canabinoides? Quer sejam os endocannabinoides, quer sejam os fitocannabinoides, tá? Primeiro, homeostase. O que é homeostase? Homeostase é equilíbrio. Equilíbrio, regulação fisiológica do nosso corpo se chama homeostase. Então, a cannabis medicinal e os fitocannabinoides e os fitocannabinoides, os endocannabinoides, eles são usados como moléculas que vão equilibrar o nosso organismo. Eles vão agir nos inúmeros sistemas corporais, causando múltiplos efeitos fisiológicos, tá, no nosso corpo. Além disso, a gente consegue funções psicológicas também, modulando processos mentais e comportamentais. E, como aplicações terapêuticas, nós temos potencial de tratamento para diversas condições clínicas, porque eu falei para vocês, nós temos receptores canabinoides no nosso corpo inteiro e que ele interage com todos os demais receptores e não só os receptores CB1 e CB2. Então, é muito comum a gente prescrever a cannabis medicinal para alguma coisa e melhorar outras coisas também, tá? Então, não existe uma cannabis medicinal específica para uma coisa. Você pode até estar pensando que você vai tratar isso, mas você vai acabar tratando outras coisas também. E como que os canabinoides vão modular essa homeostase? Como que eles vão fazer esse equilíbrio no nosso corpo, né? Eles vão fazer um ajuste fino, uma regulação fina, atuando, né, como reguladores finos. Os fitocannabinoides e os endocannabinoides vão atuar como reguladores finos dos nossos sistemas corporais, contribuindo para a manutenção do equilíbrio fisiológico, tá? Eles modulam a liberação de neurotransmissores, hormônios, mediadores inflamatórios, ajustando essa comunicação celular conforme as necessidades do organismo. Então, assim, precisou estimular, ele estimula, precisou sedar, ele seda. Precisou acalmar, ele acalma, precisou agitar, ele agita, tá? É mais ou menos assim, ele te dá aquilo que você precisa, tá bom? Além disso, esse sistema de ajuste fino nada mais é do que a capacidade de você modular múltiplos sistemas simultaneamente, conferindo aos canabinoides um papel único na homeostase corporal, funcionando como um sistema de ajuste fino, tá? Ele é capaz de fazer esse equilíbrio. É como se ele fosse, eu já falei isso antes, né? O nosso sistema endocannabinoide, ele é um maestro da nossa orquestra. Se ele está em desequilíbrio, a nossa orquestra vai tocar mal e não vai ficar afinada. Então, a gente precisa desses canabinoides modulando o nosso sistema endocannabinoide para que a gente tenha homeostase, uma boa comunicação celular, para que a gente não gere doenças e para que a gente tenha um equilíbrio do nosso corpo. Quais são os efeitos dos canabinoides no nosso sistema nervoso? Primeira coisa, neuroproteção. Os canabinoides protegem os neurônios contra danos oxidativos e contra a excitotoxicidade celular. O que é isso? As células, elas geram substâncias que vão causar morte celular. Então, elas podem estar tanto saudáveis quanto não saudáveis, e quando elas não estão saudáveis, elas vão gerar morte dessa célula, causando toxinas, liberação de toxinas no nosso corpo. E aí, consequentemente, a gente melhorando esse processo oxidativo e essa excitotoxicidade, a gente vai retardar a progressão de doenças neurodegenerativas. Além disso, eles atuam como os canabinoides, controlando a dor, que por inúmeras razões a gente possa ter, dor de cabeça, dor nas costas, dor crônica, cólica menstrual, enfim, as mais inúmeras dores, eles controlam a dor através da atuação nas vias de transmissão da medula espinhal e do cérebro, reduzindo a percepção dolorosa, além de agindo como anti-inflamatório, ele vai reduzir a percepção dolorosa e vai melhorar a nossa percepção central da dor, tá? Eles vão ajudar na modulação do humor, regulando a liberação de neurotransmissores relacionados com o humor, com serotonina, com dopamina, influenciando outros estados emocionais.
Então, se você só ouviu falar de dopamina e de serotonina, e nunca ouviu falar de anandamida, 2-AG, sistema endocannabinoide, você está com o seu conhecimento incompleto. A gente precisa de neurotransmissores, mas a gente também precisa dos típicos, né? Mas a gente também precisa dos neurotransmissores atípicos para a gente poder ter esse equilíbrio como um todo, tá? Além disso, os canabinoides também atuam na neurogênese. O que que é isso? Atuam estimulando a formação de novos neurônios em certas regiões cerebrais, principalmente no hipocampo, que é uma área relacionada à memória. Então, antes a gente achava que os neurônios não se regeneravam. Hoje a gente sabe que isso é mentira, e a cannabis é uma das que atua nesse processo. Então, aquela história de que a cannabis queima neurônio, ela não é verdade. Óbvio que a via inalada, a via fumada, não é a via mais adequada para a gente poder fazer uso da cannabis. Mas ele não queima neurônio, muito pelo contrário, ele atua na neuroproteção do nosso cérebro, tá bom? O que mais que eles vão fazer no nosso corpo, os endocannabinoides? Eles vão, e os fitocannabinoides, né? Eles vão atuar na imunomodulação. O que que é isso, tá? Os canabinoides, eles são imunomoduladores, eles podem ser pró ou anti-inflamatórios, dependendo do contexto da concentração. Então, por exemplo, nós temos um paciente com doença autoimune. A gente prescreve fitocannabinoides para ajudar a melhorar essa autoimunidade. Ele vai melhorar, vai fazer com que o nosso corpo não fique atacando a ele mesmo. Já no caso onde a pessoa tem a imunidade muito ruim, ela fica doente direto, a gente dá os fitocannabinoides, ela vai melhorar a imunidade. Então, a gente pode ter os dois efeitos através do uso dos fitocannabinoides, tá? Outra coisa, os fitocannabinoides, eles regulam o controle de inflamação do nosso corpo, eles regulam a produção de citocinas e de outros mediadores inflamatórios, eles ajudam a controlar processos inflamatórios excessivos, e combatendo doenças crônicas, dor crônica, neurodegeneração e até mesmo os efeitos do envelhecimento no nosso corpo, né? Porque nada mais é do que envelhecer é inflamar, envelhecer é oxidar, tá bom? E por isso que eles também atuam muito bem na obesidade, porque a obesidade ela é uma doença inflamatória. Então a gente pode usar sim de uma maneira bem efetiva, tá? Outra coisa que os fitocannabinoides fazem é melhorar a função imune adaptativa, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, eles influenciam as células T e B e modulam as respostas inflamatórias específicas, como eu disse para vocês lá em cima. Então, às vezes a gente tem que melhorar a resposta inflamatória, às vezes a gente tem que diminuir a resposta inflamatória, tá bom? Quais são os efeitos no sistema digestivo, tá? Dos canabinoides? Nós temos regulação do movimento peristáltico na motilidade intestinal. Então, assim, se você tem o intestino muito preso, você pode regular ele com o uso da cannabis medicinal. Se você tem o intestino muito solto, a gente pode regular ele também com o uso da cannabis medicinal, porque ele faz esse equilíbrio, né, que eu falei para vocês. Ele dá para o corpo aquilo que o corpo precisa. Vamos dizer que ele é uma medicação adaptógena, tá bom? Então, ele pode normalizar tanto a hiperatividade quanto a lentidão intestinal. Ele atua muito bem no controle da náusea, dos vômitos, principalmente em pacientes que tenham neoplasias ou que estejam fazendo quimioterapia. Lembrando que algumas medicações imunoterápicas, em casos de neoplasia, não contraindicam o uso da cannabis medicinal. Essa é uma das poucas contraindicações que a gente tem. Não são, fitocannabinoides não são isentos de complicação. Então, a gente tem que tomar com bastante cuidado, tem que ser bem prescrito por profissional habilitado e com acompanhamento médico sempre, tá? Os canabinoides também regulam o apetite, eles modulam centros hipotalâmicos de fome e de saciedade, influenciando comportamentos alimentares, quer seja anorexia, quer seja excesso de apetite, tá? Quer seja paciente que tem empachamento demais, gástrico, que você dá um pouquinho de THC, ele melhora essa motilidade e o paciente se sente um pouco melhor. Eles ajudam também a manter a barreira da integridade intestinal, prevenindo a permeabilidade intestinal aumentada, que é o que a gente chama de intestino permeável ou leaky gut, que está presente na grande maioria das doenças autoimunes, na grande maioria das pessoas e na grande maioria das doenças inflamatórias intestinais, como síndrome do intestino irritável, tá? Com ou sem diarreia. Quais são os efeitos dos canabinoides no sistema endócrino e metabólico, tá? No sistema, no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o eixo HPA que a gente fala, os canabinoides modulam a resposta ao estresse e a produção de cortisol, com impacto direto nesses processos adaptativos. Então, assim, olha,
Nós estamos aqui agora, tá tudo bem, a gente leva um susto. A gente leva um susto, a gente vai produzir adrenalina e cortisol. Produzindo adrenalina e cortisol, a gente vai produzir aumento de glicose, aumento de glucagon, aumento de insulina. E com isso, a gente vai gerar mais inflamação. Então, os canabinoides, eles vão modular beneficamente esse eixo para que a gente tenha uma produção dos hormônios do estresse necessária para o momento e para o estímulo que a gente teve, porém, sem grandes complicações relacionadas ao estresse crônico. Então, quando nós temos casos de estresse crônico, ou paciente que não dorme direito, ou paciente que trabalha com alteração de ciclo sono-vigília, ou mesmo que faz trabalho de alta periculosidade, a gente tem que entrar com a cannabis medicinal até mesmo para regular esse sistema, tá? Para que o paciente não tenha tantos danos no futuro sobre relacionados a esse tema, tá? Esse cortisol alto e esses hormônios do estresse. Além disso, ele ajuda no metabolismo da glicose também, como diminui a sensibilidade à insulina, né? Melhora a sensibilidade à insulina, na verdade, né? Não reduz. Vocês sabem que existem muitas pessoas diabéticas no mundo. Todo mundo conhece um diabético aqui. O diabetes, ele não acontece de uma hora para outra, ele demora 20, 30 anos para se instalar no corpo. Como que começa isso? Com o excesso de insulina. Então, quando a gente melhora essa sensibilidade à insulina de uma forma que o nosso pâncreas tenha um respiro, que ele possa produzir menos insulina, tendo o mesmo efeito, nós estamos poupando o pâncreas para o futuro. Então, eu costumo brincar que todo mundo tem que fingir que é diabético, até que se prove o contrário, que é para evitar de ter diabetes no futuro, ou para que esse processo aconteça de uma maneira bem tranquila e lenta, e que a gente não tenha os danos que a gente teria caso o paciente fique 20, 30 anos sem fazer nenhum tratamento e só vai fazer alguma coisa na hora que a glicemia sobe. Glicose em jejum não significa absolutamente nada, muito pelo contrário, a gente tem que ver depois do almoço e depois dos períodos de estresse, né? Tanto a glicose quanto a insulina. Além disso, a gente tem alguns canabinoides que têm efeitos opostos. Por exemplo, o THC causa fome, a tal da larica que o pessoal fala, né, quando fuma a cannabis. E o THCV pode diminuir o apetite. Então, dentro da mesma planta, nós temos duas substâncias que causam efeitos completamente diferentes. Além disso, nós temos efeito dos canabinoides no metabolismo lipídico. O que que é isso? Eles conseguem atuar nos processos de quebra de gordura, que é a lipólise, e em geração de gordura, que é a lipogênese. Principalmente no fígado, nas gorduras, no tecido adiposo e no tecido muscular, tá? Isso é muito importante para a gente poder tratar condições como obesidade, gordura no fígado, síndrome metabólica e até mesmo para quadros de pacientes que fazem esporte de alta performance. Ele vai precisar de muito mais glicose e muito mais gordura durante esse processo de exercício, tá? Então, a gente pode usar também, né, na atividade física em pacientes saudáveis. Efeitos no sistema cardiovascular. Os canabinoides ajudam a regular a pressão arterial, eles têm um efeito vasodilatador e modulam o tônus simpático, fazendo com que a pressão fique mais regulada e mais leve, as oscilações sejam menos intensas de pressão, tá? Eles controlam a frequência cardíaca, tá? E vai depender do tipo de canabinoide que a gente usa e da dose que a gente usa. Eles causam proteção vascular, principalmente o canabidiol, demonstrando efeitos protetores sobre a camada mais interna do vaso, da veia, que é o endotélio vascular, e com propriedades antioxidantes. A gente sabe que o problema maior dos AVCs, dos infartos, da insuficiência arterial nas pernas, não é a gordura que circula no nosso corpo, e sim ela grudar na parede das artérias. Quando essa parede das artérias está inflamada, essa gordura gruda com mais facilidade, podendo obstruir, e mais para frente ela vai gerar complicações na nossa vida. E aí o que que acontece? A gente consegue com os canabinoides proteger esse endotélio vascular, fazendo propriedades antioxidantes e impedindo que tenha esse acúmulo grande de gordura e de radicais livres, tá? No vaso. Além disso, ele melhora a inflamação cardiovascular, com propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar com que a gente tenha uma melhor saúde cardiovascular. É o que nós queremos para a gente poder envelhecer bem. Saúde cardiovascular, eu não estou falando só de veias grandes, não. Eu estou falando de micro vasos que vão desde de dentro do seu olho até o seu rim
Então, para isso é importante a gente usar os fitocannabinoides, porque a gente já vai controlar o diabetes, já vai controlar o estresse vascular, já vai impedir com que esse paciente fique doente no futuro, o que é muito importante e o que é muito sensacional nessa terapia e na forma da gente ver o processo de adoecimento. A minha linha terapêutica é não tratar só a doença, e sim o processo de adoecimento. A gente consegue ver que o paciente está adoecendo. E para isso, a gente tem que ter olhos treinados e a gente tem que saber que a doença não acontece de uma hora para outra. A medicina convencional, que só trata a doença, ela está morrendo. É uma medicina que logo, logo vai cair em desuso, porque a gente tem que tratar o quê? O processo de saúde, o processo de adoecimento. Combater o processo de adoecimento para que a saúde prevaleça, tá bom? Efeitos centrais e periféricos dos fitocannabinoides, nós temos efeitos mediados nos receptores CB1, que são os efeitos centrais, que são o quê? Controle motor e da coordenação, formação e recuperação de memórias, percepção e modulação de dor, regulação emocional e do humor, controle do apetite e do comportamento alimentar, como eu já disse antes. Temos efeitos mediados por receptores CB2, que são periféricos, que é a modulação inflamatória, regulação imunológica, controle da dor inflamatória periférica, controle da saúde óssea e remodelamento ósseo, quer seja fraturas ou osteoporose, proteção dos órgãos contra lesões, tá? Por quê? Porque ele diminui a inflamação e o estresse oxidativo. Além disso, nos receptores não canabinoides clássicos, eles vão agir nos receptores TRPV1, melhorando dor, controlando dor e temperatura, nos receptores de peroxissomos, que são os proliferadores, né, de peroxissomos, que é o PPAR, gama, beta, lambda, enfim, alfa, vão agir controlando o metabolismo e inflamação. No GPR55, que é um receptor acoplado à proteína G, eles vão melhorar processos inflamatórios. Nos receptores de serotonina 5-HT1A, eles vão mexer na ansiedade e na depressão. E nos receptores de adenosina, eles vão causar neuroproteção, tá bom? E as funções psicológicas dos canabinoides, né? Como que isso vai acontecer? Eles vão modular a resposta ao estresse crônico, como eu falei para vocês, vão regular o humor, influenciando os sistemas de serotonina e de dopamina e, consequentemente, o bom humor, o bem-estar, produção de neurotransmissores típicos e atípicos, e causando uma sensação de bem-estar. Eles vão ajudar a restaurar padrão de sono e ciclo sono-vigília, e vão ajudar na participação da formação e extinção de memórias emocionais. Tá bom? Essa foi a nossa quarta aula. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês daqui a pouquinho na próxima aula.